Chamar a atenção agora de um assunto muito importante, gente, saúde bucal, higiene bucal infantil. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje no nosso quadro Bem-Estar. Vamos conversar com a odontopediatra Renata Estrela. Ela está aqui para nos dar esse puxão de orelha, porque é importante falar desse assunto desde muito cedo. Já é importante ter essa atenção, né, doutora? Boa tarde. Sim, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É importante a gente fazer a abordagem dos pais, principalmente da gestante, assim que ela tem planos de engravidar. A gente já tem que fazer um acompanhamento da gestante, passar as orientações, fazer o acompanhamento bucal da gestante e dar continuidade quando o neném nascer, quando ele começar a ter aí os primeiros anos de vida, mesmo antes do nascimento do primeiro dente da criança. Olha, isso é importante, a gente não tem essa ideia, né, de que é tão necessário fazer essa higienização logo quando nasce, desde os primeiros meses. Já é importante fazer. Como é feita essa higienização, para não machucar o bebê? Então, antes do neném nascer, a gente faz a abordagem com a gestante, algumas informações que nós damos sobre o cuidado de higiene bucal dela e da criança que vai nascer. E quando a criança ela nasce, nos primeiros meses de vida, a gente não faz a orientação para fazer alguma higiene bucal. Ali por volta dos 5 meses, quando já está se planejando a introdução alimentar, a gente recomenda o uso da manipulação da boca do bebê para ele acostumar, quando nascer o primeiro dentinho, já fazer a higienização. Então, a recomendação é que por volta de uns 5 meses os pais ou os cuidadores manipulem a boca do bebê para depois, quando nascer o primeiro dentinho, ele já está mais acostumado com aquela intervenção na boca. Existem dispositivos próprios para fazer esse tipo de procedimento, né? Sim. Umas capinhas que a gente coloca no dedo. Isso. Ou até mesmo a gaze que é envolta no dedo. Pode ser assim? Pode ser a gaze, pode ser uma dedeira de silicone, pode ser uma fralda umedecida com água, uma fralda limpinha, né? Então não necessariamente precisa ser a gaze ou uma gaze estéreo. Pode ser a fralda, a gaze ou uma dedeira de silicone que a gente encontra em farmácias. Quais os principais riscos, Renata, caso a gente não faça isso no decorrer da infância da criança? A primeira causa que acontece na criança são os surgimentos da mancha branca, que a gente já... é o primeiro sinal de doença cárie, né? Então, aquela criança que não faz a higienização da boca do bebê, que não faz a sua higienização, os pais não fazem higienização, a gente começa a ver sinais de doença cárie, que é a mancha branca, depois algumas cavitações no dente, e o dente ele pode começar a causar dores, pode vir a inchar o rosto da criança e às vezes ter até que necessidade de intervenção hospitalar e em casos mais extremos a UTI também. A partir de que idade já deve-se usar o fio dental? A regra ela é bem simples. 2 dentes juntinhos, o fio dental ele é necessário e obrigatório. Então tem muitas mães que falam assim pra mim, Renata, será que eu preciso usar o fio dental? Eu falo, vamos ver. Tem crianças que têm os dentinhos separados. Se estão separados, a escova consegue limpar muito bem todas as regiões do dente. Mas se tá juntinho, fio dental é obrigatório, porque a escova ela não consegue limpar entre um dente e outro. Aí a associação que a gente faz se eu como uma carne de churrasco, entre um dente e outro a carne não fica presa, só o fio dental que vai limpar. Você pode passar a escova quantas vezes você quiser. A criança do mesmo jeito? Do mesmo jeito. A filosofia é a mesma para a criança. Bacana, curiosidades interessantes para nós pais, né, mães principalmente, que estão aí mais próximos, né, das crianças. Esse temor da criança de ir ao profissional, ao dentista, como é que a gente consegue driblar todo esse medo? Bem, a primeira coisa se você tem medo do dentista, não pode repassar. A sua experiência, ela não pode ser repassada para a criança. Cada um tem a sua experiência, cada um tem que ter o seu momento. Então, a gente já faz o trabalho em casa que os pais podem fazer, familiarizar a criança, quem que vai, qual é o nome do profissional, como é que vai ocorrer, que ele está lá para ajudar. E quando a gente percebe em algumas vezes que a criança está com uma resistência no consultório e ela não tem nenhuma intervenção de urgência a ser feita, ou uma cárie, ou está com dor, ou um abscesso,
a gente usa técnicas de condicionamento no consultório, que é apresentar os procedimentos. A gente às vezes tem os macromodelos, que são ursos, que tem a boca grande. Então a gente vai mostrando gradativamente para a criança e às vezes ela precisa de 1, 2, 3, às vezes até 4 consultas para a gente de fato conseguir fazer. Então assim, mudou muito a filosofia da odontologia, né? Hoje a gente trabalha muito com prevenção. Muitas crianças que vão no consultório, não necessariamente elas já estão com dor. Antigamente você ia para dentista Só levava quando tinha problema. Com dor, quando tinha problema. Hoje não, hoje os pais já estão bem mais conscientes que eu tenho que ter um tratamento de prevenção, de cuidado. Então quando a criança às vezes vai no consultório com uma resistência, a gente consegue vir condicionando com carinho, com técnicas, com jarra colorida, e aí ela vai se familiarizando. Isso, vai ficando mais calma. Bom, outra pergunta. Antes mesmo, né, de se ter esse problema, de se buscar um tratamento, é preciso que nós, pais, façamos aquele trabalho preventivo, né? Sim. Doces, refrigerantes, chocolates, tudo isso a gente tem que estar balanceando. Isso, tudo em exagero não é ideal, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza inserção de açúcar para criança acima de 2 anos. Não estou falando só em questão de possibilidade de doença cárie, mas é questão de saúde, obesidade, problemas que podem causar de doenças no coração, né? E tem pesquisas relacionadas a isso, mas a gente tem que ter esse cuidado de introdução de doce muito cedo na criança, mas se a criança ela já tem um contato com doce, o que os pais podem fazer em casa é a orientação e a prática de higiene bucal. Quantas vezes é o ideal a escovação dos dentes? 3 vezes? E por que 3 vezes? A gente sempre fala após as refeições, né, principais. E a escovação, uma das mais importantes, é a escovação noturna. Então a criança ela tem que passar por aquela rotina. Por que as pessoas têm ideia de que a principal é o do almoço, né? Logo após o almoço. Não, é à noite, que você vai passar a noite deitado, dormindo, né? Isso, e o organismo ele fica todo em repouso, só que as bactérias elas aproveitam da situação. Tem resto de comida, ela vai fazer mais bactérias. Então à noite, e não só por isso, a gente tem baixa do fluxo salivar. Se a gente tem baixa do fluxo salivar, a saliva é um fator de proteção pra gente. À noite, à noite eu tô quietinha, tô em repouso, a saliva não tá produzindo, eu não tô conversando, não tô produzindo saliva, então é a hora que a escovação tem que ser a mais caprichada. E geralmente é a hora que tá todo mundo mais cansado e não quer fazer. Olha aí, gente, por favor, não deixem. Não deixem, por favor. Outra coisa para finalizar, a questão da troca das escovas. A partir de que momento devem ser trocadas, substituídas? Então, de forma geral, de 3 em 3 meses. Mas vamos pegar por perfil de criança. Criança que tem ali por volta de 1 ano, 2 anos, o que elas fazem com a escova? Elas mastigam muito a escova. Mordem, né? Mordem, então as cerdas, que são aqueles pelinhos que a gente vê na cabeça da escova, elas ficam abertas. A partir do momento que as cerdas começaram a abrir, eu tenho que trocar. Então, muitas vezes vai antes de 3 meses, às vezes vai 1 mês, vai 15 dias, depende da prática de mastigação da escova da criança na escova, né? Então, não tem uma regra geral, não. Você tem que ver. As cerdas abriram, tem que trocar. Tem que trocar. Isso. Obrigada. Muito ótimo, obrigada a você. Muito bacana. Obrigada por ter vindo, viu, Renata? Obrigada. Bom, uma grande nuvem de poeira tomou